Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as posições relativas entre duas retas. Barbadinha. Tá? Então as retas, né, no espaço pode ser coplanares ou não coplanares. Tá? Coplanares são retas que estão sempre no mesmo plano e não coplanares são retas que não estão no mesmo plano. E as coplanares podem ser paralelas, coincidentes ou paralelas iguais, concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Então pode ser de 4 tipos aqui. Ó. Então paralelas, né, são retas aqui que, né, são coplanares, né, e nunca se encontram. Né, são paralelas e a intersecção entre elas é vazia. Nós já vimos na aula 1 a definição de retas paralelas. Né? São retas que são coplanares e não tem ponto em comum. Tá? Então, essa é uma das posições. A outra posição são coincidentes, é quando uma reta está em cima da outra. Por exemplo, aqui tem a reta S em verde e a reta R em cima dela. Tá? Então, é um caso, a gente diz que é um caso particular de paralelismo. Elas são paralelas e iguais, só que aqui elas têm todos os pontos em comum. Quer dizer, a intersecção da R com a S é igual à reta R ou igual à reta S, qualquer uma delas. Tá? Concorrentes oblíquas. Tá? As concorrentes oblíquas são retas que se cruzam num ponto. Ó. Elas têm um ponto em comum, ó, ponto P. Tá? Existe uma intersecção entre elas, quer dizer, a reta R, a intersecção com a reta S vai dar o ponto P. Tá? E o ângulo entre as retas aqui é diferente de 90 graus. Veja concorrentes perpendiculares. Ó. Concorrentes perpendiculares são retas que se encontram no mesmo ponto P aqui, ó, só que o ângulo entre elas é 90 graus, por isso que elas são perpendiculares. Sempre quando duas retas formam um ângulo de 90 graus e se cruzam num ponto, elas são perpendiculares. Tá? Concorrentes, então, são retas que se cruzam num ponto. Tá? Perpendicular é quando elas se cruzam formando 90 graus. E oblíqua quando o ângulo entre elas é diferente de 90 graus. Tá? Vejo que, na verdade, aqui eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Né? Tá? Então, a R é perpendicular a S, é o símbolo aqui de perpendicularismo, né? E a interseção da reta R com a S é o ponto P. Tá? Barbadinho. Tá? Agora, as não coplanares. As não coplanares podem ser de dois tipos, né? Reversas ortogonais ou reversas não ortogonais. Tá? As retas são reversas quando elas não estão no mesmo plano. Tá? E ortogonais é quando elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, reversas ortogonais são retas, né, que formam 90 graus, mas só que não estão no mesmo plano. E reversas não ortogonais são retas que não formam 90 graus, mas também não estão no mesmo plano. Então, para tentar representar isso, ó, reversos ortogonais vão pedir ajuda aqui a um cubo, por exemplo, tá? E vão traçar por esta aresta aqui uma reta, ó, reta S, tá? Que forma aqui 90 graus com essa outra aresta aqui. E esta reta S, ela está nesse plano dessa face aqui, ó, essa face aqui na frente, ela está contida nesse plano aqui. Tá? É claro que o plano continua aqui. Né? E lá atrás, naquela aresta lá atrás, vão traçar a reta R, que forma 90 graus com esta aresta aqui. Ó, tá? Esta reta R, ela está lá naquele plano lá atrás, ó, está lá atrás do cubo, tá? O plano de trás. Então veja que as duas retas aqui, tá? Elas não estão no mesmo plano, estão em planos diferentes. Então elas não se encontram, elas não têm ponto em comum. Tá? Por isso que elas são reversas. Tá? E veja que se eu pegar aqui, se eu conseguisse trazer a reta R, tá? Trazer aqui, trazendo paralelamente sempre até a reta S, elas vão se encontrar aqui nesse ponto, ó, formando 90 graus. Tá? Por exemplo, essa reta T está representando essa reta R aqui, ó. Ela é paralela, T e R são paralelos. Então, o ângulo aqui entre a reta S e a T é 90 graus. Então, o ângulo entre a S e a R é 90 graus. Tá? Então, por isso que eles são ortogonais. Tá? Vejo que a intersecção da R com a S é vazia, elas não se encontram. Tá? E reversas não ortogonais, tá? Seria, por exemplo, aqui eu tenho um plano, e nesse plano alfa, e eu tenho nesse plano aqui uma reta R. Tá? E eu tenho uma outra reta que não está nesse plano aqui, só que não forma 90 graus com a reta R. Então seria, por exemplo, essa reta S aqui. Ó. Ela vem, fura o plano nesse ponto e continua aqui infinitamente.
Tá? Veja que se eu levar essa reta R aqui paralelamente até esse ponto aqui, ó, a reta R aqui paralelo, ó, ela não vai formar 90 graus com a reta S. Tá? Então elas não são ortogonais. Tá? Barbadinha. Tá? O termo ortogonal é o termo usado para quando eu tenho retas, né, formando 90 graus. Então aqui, ó, também, ó, essas retas aqui, elas são ortogonais. O termo ortogonal é um termo genérico. Tá? Então, toda vez que eu tiver duas retas formando 90 graus, elas são ortogonais. E se elas se cruzarem num ponto, elas são perpendiculares. Tá? Barbadinha. Então, veja que aqui a reta S, né, e a R, a interseção entre elas é vazia, não tem ponto em comum. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga para os colegas as nossas aulas. Tá?